Olá, hoje é quinta-feira, 29 de janeiro de 2015. A primeira edição do TV Jornal está no ar e olha, começamos hoje falando da rua Ângelo Dalben. Os moradores por lá têm sofrido com o poeirão. É que essa rua foi aberta no ano passado e até agora não recebeu nada de asfalto. Saeb Ambiental faz balanço do ano e justifica mais uma vez o aumento de mais de 15% nas contas. A boa notícia é que a população deverá ter água garantida pelos próximos 30 anos. Energia mais cara obriga consumidores a diminuir o consumo. Ações simples como conferir a borracha da geladeira podem ajudar a minimizar o impacto no bolso. E ainda vamos falar da palestra que abordou a nova educação que os professores da Unifeb participaram. Essa é uma das atividades desenvolvidas pela instituição para desejar boas-vindas aos mestres. Essas e outras notícias a partir de agora no TV Jornal. Boa tarde. E olha, manter a casa limpa, sempre organizada, é muito bom, não é verdade? Mas os moradores da rua Ângelo Dalben há tempos não sabem o que é isso. É que no ano passado a rua foi aberta para ligar os bairros Santa Felícia e Comerciários. Só que ela até agora não recebeu nada de asfalto. A estudante de jornalismo Gabriele Ferreira e o cinegrafista André Garcia contam pra gente essa história. Eliane todos os dias sofre com um grande problema da poeira que vem da rua, sem asfalto ao lado da casa dela. Móveis, carro, moto e até a vasilha do cachorro ficam com terra, sem contar com os ataques frequentes de rinite alérgica. O resultado? Um gasto de quase R$80 todos os meses com medicamentos. Sem falar na água, que você tem que lavar de manhã e à tarde, não tem como deixar. E a rinite que ataca, aí você não consegue dormir, à noite eu passo mal. Aí você tem que ir atrás de medicação, não pode ficar sem. E não é só ela. José Luiz, que já se preocupava com a voz, agora precisa redobrar os cuidados. Eu já tenho a rinite alérgica, né? A gente trabalha com a voz e já tem a rinite que vem geralmente com o tempo seco e com a poeira aumentou mais ainda. Então a gente já tem o medicamento que toma normalmente e agora com a poeira que foi causado por esse tráfego, essa rua que foi aberta e não foi asfaltada, piorou mais. E o motivo? A rua Ângelo Dalben. Quando no ano passado a via foi aberta. Ela liga o bairro Santa Felícia ao Comerciários. Só que a prefeitura tinha dado um prazo até outubro para que ela fosse asfaltada. E até agora, continua do mesmo jeito. Não era projeto abrir aquela rua o ano passado. Mas por insistência dos moradores, vereadores, reivindicando, o prefeito houve por bem fazer a terraplanagem daquele setor. Só que não tem no orçamento de 2014 e ainda não tem de 2015 o projeto para terminar. O secretário explica ainda que a única solução para esse impasse é o asfalto, que ele acredita sair ainda este ano. E o asfalto, eu acredito que demoraria aí mesmo com boa vontade do prefeito, tudo, até licitar, até projetar, até fazer, eu acredito que isso aí deve sair de março em diante. É esperar, né? É esperar, porque não tem outra solução. E quando a poeira estiver muito que não dá, a gente dá um jeito de passar com o caminhão de água lá e dar uma molhada, mas é coisa que resolve num dia, no outro dia está da mesma forma. Infelizmente, não devia ter aberto aquela rua. Enquanto o asfalto não chega, Eliane e José Luiz esperam algumas soluções. Se caso não tiver o asfalto, pelo menos amenizar, pôr uma lombada ali para os carros passarem mais devagar, para amenizar a terra toda. Pelo menos que se minimize. A gente sabe que para sair o asfalto da noite para o dia é difícil, né? Mas que pelo menos se crie uma lombada, que os veículos trafeguem com menos velocidade, que se jogue ao menos água para que minimize essa poeira toda. Alguma alternativa, porque o asfalto a gente sabe que é difícil o processo do asfalto para que saia da noite para o dia. Ainda bem que está chovendo esses dias, né? E deu uma amenizada aí no problema. Lembrando que se você tem algum exemplo aí do seu bairro, uma boa iniciativa ou mesmo alguma reclamação, entre em contato com a nossa redação pelo 17 3405 9978. 17 3405 9978. E o Índice Geral de Preços do Mercado, IGPM, iniciou o ano em alta, com variação de 0,76%.
Essa taxa é superior à registrada em dezembro e também maior à da de janeiro do ano passado. No acumulado de 12 meses, o índice alcançou quase 4%. O índice serve aí de base para cálculo de renovação dos contratos de aluguel, entre outros. O IGPM é apurado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas e a variação reflete diretamente no comportamento dos preços. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. Em São José do Rio Preto estão contratando eletricista, funileiro e padeiro. Os interessados devem procurar o PAT, que fica na rua Eduardo Nielsen, no número 420, no Jardim Congonhas, ou pelo telefone 17 3218 8041. Para Catanduva, as vagas são para auxiliar de limpeza, vendedor e auxiliar de enfermagem. Os interessados devem procurar o PAT, que fica na Avenida Comendador Antônio Stocco, no número 537, no Joaquim Lopes, ou pelo telefone 17 3522 1194. Em Araçatuba estão disponíveis vagas de estágio nas áreas de administração, engenharia mecânica e pedagogia. Interessados devem procurar o posto de atendimento ao trabalhador, que fica no endereço Rua Torres Homem, no número 412, no centro, ou pelo 18 3625 1088. E teve audiência pública ontem na Câmara. A Saev Ambiental apresentou os balanços da atividade e também teve que justificar mais uma vez o aumento de mais de 15% na conta de água. Água e meio ambiente foram os assuntos discutidos na tarde da quarta-feira. A audiência teve início com a divulgação do relatório financeiro da Saev Ambiental. Houve um aumento também no consumo de água de quase 6% e os investimentos chegaram a 85%. Entre eles, substituições de rede e materiais, coletiva seletiva e de lixo e terceirizações com energia elétrica. Um valor significativo também foi para o valor da tarifa de água, 15,5% a mais para este ano. O superintendente diz que os motivos são custos com outros setores da pasta. Durante o ano 2014 houve alguns aumentos significativos, alguns custos que se elevaram além do que a gente... São custos que a gente não tem o controle. É aumentado e a gente tem que pagar. Nós não podemos de forma alguma deixar faltar água e também fornecer água com a qualidade. O vereador Osmair Ferrari comentou que este é um valor alto para a população e que novas medidas poderiam ser feitas para reduzir essa taxa. Uma saída, separar o meio ambiente da Saev, para que a pasta ambiental tenha o próprio recurso para se manter e diminuir os custos. Essa despesa, vamos dizer assim, o pagamento do lixo, seja pago com recursos próprios. Eu acho que com isso diminuiria muito a despesa da Saev e logicamente cairia, não é que cairia, não precisaria estar subindo tanto a água, porque se continuar dessa forma, eu disse ao superintendente, mais um ano ou dois nós estaremos com certeza mais caro que a água da Sabesp. E sem dúvida, Votuporanga se destaca quando o assunto é meio ambiente. O Ecotudo é um dos responsáveis pelas ações de recolhimento de resíduos mais importantes. Em 2014 foram quase 7 mil toneladas, além dos pontos de entrega de recicláveis. Foram 86 toneladas em 16 lugares espalhados. Um dos motivos que garantiu a segunda colocação no programa Município Verde Azul. A segunda colocação num estado tão importante como o estado de São Paulo quer dizer realmente que Votuporanga tem feito a lição de casa certinho, está avançando muito nas questões ambientais e essa segunda colocação também nos traz benefícios, nos traz recursos, prioridade a recursos, premiações e também uma evidência muito grande até procura de empresas pela cidade. 2014 ficou marcado por conta da estiagem prolongada. A falta de chuva prejudicou diversas cidades do país. Só que em Votuporanga a situação foi um pouco diferente. As ações da Saev com a preservação das nascentes do córrego do Marinheirinho permitiram que o município não passasse por um racionamento. E por conta disso, a novidade será a construção de mais 2 poços profundos na Zona Oeste e Sudeste, que vão garantir para a população de Votuporanga
Votuporanga a segurança hídrica por no mínimo 30 anos. Incluindo os 2 novos postos, nós vamos ficar com 4, bem distribuídos nos 4 cantos da cidade e todos interligados. Se tiver algum problema num dos postos, os outros fornecem água para aquela região. Então a cidade vai ficar aí de uma forma assim muito tranquila nesses próximos 30 anos. Sim, há 3 anos a gente vem fazendo um projeto de restauração de todas as nascentes, são 36 nascentes que abastecem a nossa represa e também dos córregos que ali chegam. Então é um projeto que vem preservando e já está no estágio avançado e realmente ele foi decisivo aí nessa seca muito grande que o estado todo de São Paulo sofreu. Nós realmente não tivemos problemas, muito por essa questão da preservação das nascentes. Outra secretaria que também teve que prestar contas foi a de Esportes e Lazer. E como já mostramos várias vezes aqui no TVU Jornal, as categorias da cidade têm se destacado em importantes competições. No balanço apresentado, claro, elas geraram muitos resultados positivos. O secretário de Esportes e Lazer divulgou as ações que vêm se destacando no esporte. As diversas modalidades têm trazido bons resultados para Votuporanga. Atletismo com o registro de 14 corridas de rua, entre elas a Maratona Internacional de Praia e a São Silvestre. O basquete, o ciclismo, a escolinha de judô para alunos a partir de 4 anos, o balé, que hoje atende 450 alunas a partir de 5 anos, com 22 turmas semanais, entre tantos outros. O secretário tem muitos motivos para comemorar. O esporte, nesse segundo semestre de 2014, realmente foi muito bom. Nós tivemos excelentes resultados em todas as modalidades, desde o judô, desde a natação, ciclismo, biribol, tênis, várias modalidades que são desenvolvidas. Além de ter os que jogam num alto nível, nós temos as escolinhas de base. E realmente os resultados vieram e com certeza, mesmo com os problemas financeiros, nós não deixamos cair a bola. Ainda segundo o Mineiro, Votuporanga é o diferencial em comparação às outras cidades. São motivos de sobra para participar e incentivar os jovens no esporte. Nós temos hoje quase 4 mil entre crianças, adolescentes e adultos praticando esporte em Votuporanga gratuitamente nas nossas praças esportivas, desde da hidroginástica com mais de 500 alunas. Nós temos aí o balé com 450 alunos, tudo gratuitamente. A população aí só não faz esporte se não quiser. Se você quer saber alguma modalidade que é desenvolvida aqui em Votuporanga, ligue no 3426-1200. Todas as atividades são oferecidas gratuitamente em várias regiões do município. E agora nós vamos para o intervalo. A seguir tem dicas para você economizar energia em casa. Sabia que manter o congelador limpo pode ajudar na redução do consumo? Vamos falar também da recepção dos professores da Unifev. Eles tiveram uma palestra que abordou a nova educação. A gente volta já. Estamos de volta e todos os professores da Unifev e também do colégio participaram ontem de um encontro bem divertido e enriquecedor. As boas-vindas aos mestres foi dada pela instituição com uma palestra com o professor Max Hettinger. A reunião desta quarta-feira foi um pouco diferente. Os professores que esta semana estão em planejamento deram a pausa na papelada e foram entender um pouco mais dessa nova educação, que modifica a cada ano. Quem passou a mensagem foi o professor Max Hettinger, que falou sobre o tema Nova Escola, Novo Aluno, Novo Professor e muitos desafios. O professor doutor em Ciências da Educação é também especialista em criatividade, que, segundo ele, deve ser ainda mais utilizada na sala de aula. Os mestres têm agora o desafio de ir além da informação que está acessível. É preciso aguçar a curiosidade dos alunos. Isso porque a educação já há alguns anos vive uma nova era. Deixa o mundo mecânico e se insere no digital, no eletrônico, na conectividade. E para vencer, nada mais justo que o trabalho em equipe. Se a união faz a força, cabeças pensantes unidas ajudam a vencer esse novo desafio. E foram com divertidas dinâmicas que os professores compreenderam o recado. E
E em 2015, todos eles terão 3 metas: ter atitude, encantar e acreditar. As aulas no Centro Universitário de Votuporanga retornam já nesta segunda-feira. Bom trabalho aí para todos os professores e desde já bom retorno aos alunos. Agora um recado para você que não participou dos processos seletivos da Unifev. Ainda dá tempo de ingressar na instituição por meio do vestibular agendado. Os interessados em cursar uma das 39 graduações disponíveis para este primeiro semestre têm até o dia 12 de fevereiro para concorrer a uma das vagas remanescentes. A prova é realizada às terças e quintas-feiras, no Campo Centro, em 3 horários, às 8 horas da manhã, à 1 da tarde e às 7 da noite. A taxa de inscrição é de R$ 30 e ela é devolvida ao aluno no ato da matrícula. O agendamento pode ser feito pessoalmente na central de relacionamento ou direto pelo site unifev.edu.br. Se você quer outras informações, pode ligar no 17 3405 9999. E amanhã desta quinta-feira ficou nublada depois de uma madrugada com chuva, né? E tem uma frente fria chegando no estado que pode provocar aí novas pancadas. Confira no mapa. A chegada de uma frente fria deixa o dia com muitas nuvens e pancadas de chuva na região noroeste paulista. A tarde será marcada por períodos nublado em Votuporanga. A mínima deve ser de 20 e a máxima de 33 graus. E a ordem na maioria das casas aí dos votuporanguenses é economizar. Isso porque o ano já começou com aumento aí nas tarifas da conta de energia elétrica. Mas para te ajudar, nós convidamos um engenheiro eletricista e que vai mostrar para você nesta reportagem que ações simples como manter o congelador da geladeira limpo pode ajudar a pagar menos pelo consumo. Luzes apagadas, aparelhos desligados. Esta é a rotina aqui na casa da Neuci. Mantenho os aparelhos sempre desligados, os aparelhos que tem stand-by eu desligo, o chuveiro também eu deixo no mínimo para economizar, tudo para economizar energia. O computador, impressora, fica tudo desligado quando eu não estou usando. E é bom que a Neuci continue economizando mesmo, viu? Porque no ano passado a energia teve um aumento em cerca de 35%. E no começo desse ano começou a valer o sistema de bandeiras tarifárias. As cores verde, amarela e vermelha mostrarão se a conta custará mais ou menos. As indicações das bandeiras estarão identificadas nas contas. A bandeira verde significa condições favoráveis de geração de energia. As termoelétricas não precisaram entrar em ação e não haverá nenhum acréscimo na conta. Já a bandeira amarela é um sinal de atenção. Nesse caso, foi feita uma intermediação das termoelétricas. Por conta disso, será cobrada uma tarifa de R$ 1,50 para cada 100 kWh consumidos. No caso da bandeira vermelha, a atenção deve ser redobrada. As termoelétricas estão em plena ação, por isso a tarifa tem um acréscimo de R$ 3,00 a cada 100 kWh. Provavelmente vai dar um certo desconforto em algumas pessoas que consomem muito, né? Mas precisa ficar verificando dessa forma, e não tem como fugir. Enquanto as condições de chuva não melhorarem, né, os reservatórios não voltarem ao normal e as condições de transmissão e distribuição estiverem em ordem, nós ainda vamos sofrer esse problema aí por um bom tempo. Já que não tem como fugir dessa situação, então o jeito mesmo é economizar. Nós conversamos com um engenheiro eletricista que tem ótimas orientações de economia. São dicas simples, mas que fazem toda a diferença no fim do mês. As ações vão desde a troca de lâmpadas, desligamento de aparelhos que ficam no modo stand-by, aquele que a Neuci disse no início dessa reportagem. Colocar o termostato da geladeira no mínimo quando sair de viagem, manter a limpeza dela para não formar muitas placas de gelo. O banho, que é um dos vilões, né, do consumo de energia, é deixar agora, pelo menos na época do verão, e aqui em Votuporanga principalmente, é possível deixar desligado, porque a água já sai mais ou menos morna, né, ou na condição verão. E banhos rápidos, né, 10 minutos no máximo, que dá tempo suficiente de tomar um banho. Ar-condicionado, evitar deixar portas abertas, janelas abertas, para que circule ar, né. Então essas são as condições iniciais, né, para você poder monitorar a sua conta e verificar sempre no histórico da conta, né? Toda conta tem um histórico de como o seu comportamento está funcionando. Então, se você der uma olhadinha ali na quantidade de quilowatts-hora mensais, você tem uma ideia de como você está atuando nessa economia ou não.
Usando essas estratégias, você colabora para a redução da conta de energia, porque as concessionárias não devem mudar este valor tão cedo, pois elas estão realinhando os orçamentos, além do grande problema hídrico que o país vem enfrentando. Como o sistema é todo interligado, hidroelétrica, energia eólica, energia solar, as termoelétricas, isso provoca o aumento no custo da energia, deixando ela mais salgada. Acho muito difícil, porque a economia do país já está muito alta, né, inflação, então com esses acréscimos fica difícil, a gente tem que realmente fazer esforço para economizar. Um homem de 36 anos foi preso nesta quarta-feira depois de furtar um celular em uma padaria de Cosmorama. O inusitado foi o local onde o suspeito escondeu o aparelho, dentro de um pão com mortadela. O homem foi preso em flagrante e encaminhado até a cadeia de Guarani do Oeste, onde ficará e responderá pelo crime. A Prefeitura de Penápolis decretou ontem à tarde estado de emergência por causa do número de casos de dengue. A cidade tem 158 casos confirmados e mais de 480 notificações só em janeiro. Faltam apenas 20 casos para que a doença se torne uma epidemia. Um incêndio atingiu uma fábrica que fica na incubadora de empresas de Araçatuba nesta quarta-feira. O fogo começou por volta das 7 horas da noite e foi contido pelos bombeiros cerca de 1 hora depois. Ainda não se sabe as causas do acidente. As notificações de dengue em Catanduva tiveram um aumento de quase 23% em apenas 2 dias. Já são mais de 1.700 pessoas contaminadas pelo mosquito. Com um aumento gradativo de novas suspeitas, a Prefeitura continua intensificando os trabalhos de combate à dengue. Agora a gente já está chegando no final do TV O Jornal, mas antes tem esporte, né? Como o pessoal está acostumado. Boa tarde, Oceano, tudo bem? Boa tarde, Wender. Boa tarde a todo mundo que está assistindo o TV O Jornal primeira edição. Vamos começar já falando de Votuporanguense, pode ser? Vamos lá, o pessoal está aguardando, né? Porque sábado estreia. Exatamente, é o assunto do dia na cidade. Quem gosta de esporte está sempre acompanhando o time e a gente está aqui na TV Unifev sempre trazendo as notícias do CAV, né, para o nosso telespectador. Hoje pela manhã teve o treino, o último treino antes da viagem para Tupã. O time viaja hoje mesmo para Tupã, para já ficar concentrado para essa estreia no Campeonato Paulista da Série A3. Conversei com alguns jogadores, reportagem completa até vai ao ar hoje na segunda edição, mas antes, né, vamos ouvir pelo menos alguns trechinhos de entrevistas, começando pelo volante Paulo Vitor, né, ele falou um pouco da expectativa para essa estreia. A temporada foi boa, né, foi bem positiva, a gente fez 3 amistosos com times de divisão acima e até mesmo na derrota para o Mirassol lá, o desempenho nosso foi bom. A expectativa é a melhor possível, né? Que a gente possa fazer uma boa estreia, uma boa competição. O time tem parâmetro de bom rendimento, então a gente espera no mínimo classificar entre os 8 e buscar o acesso. Acho que deu para entrosar o elenco, os jogadores que não se conheciam e ritmo de jogo também, preparação? Ritmo de jogo sim, agora o entrosamento vai vir com o tempo, né? É difícil, né? Normalmente os times dessa divisão se juntam um mês antes e começam a treinar. O entrosamento é um pouco difícil, mas a gente já se conhece bem, a gente procura estar sempre aproximando, tocando perto para poder ganhar confiança para depois começar, durante o campeonato, desempenhar o melhor futebol. Tá aí o volante Paulo Vitor. Conversei com o treinador Marcelo Henrique Dias, que está fazendo tá com um pouquinho de dúvida, não sei se é um pouquinho de dúvida, um pouquinho de mistério. Preferiu ainda não divulgar, assim, confirmar mesmo aquela escalação, mas não deve ter muita novidade não, com a ausência, é claro, do Romário, né? Que parece que finalmente aquela novela teve desfecho, não tem mais volta com o CAV. Então o treinador ainda não divulgou oficialmente quais são os titulares. Quem deve entrar mesmo, ganhar essa vaga de titular ali no ataque do CAV é mesmo o Anderson Cavallo, que também falou com a gente, o atacante do CAV, sobre a expectativa para a estreia. Está sendo a melhor possível, a gente está trabalhando forte para começar o campeonato bem, diante do Tupã fora de casa. Desde quando quem veio na Copa Paulista, a gente sabia que o projeto era o acesso da Série A3. E agora sábado começa esse projeto. Você particularmente teve um probleminha, mas agora como é que você está fisicamente? Fisicamente estou bem, estou um pouco com dores na coxa, mas tenho certeza que até sábado eu vou estar 100%. Tá aí o Ender, essas são as notícias do CAV e amanhã eu volto para falar um pouco mais de Votuporanguense, as últimas notícias e também falar sobre o Campeonato Paulista que começa nesse final de semana. Com você, Wender.
Beleza, muito obrigado. Até amanhã, Jussiano. Até amanhã. E nós ficamos por aqui. Outras notícias de Votuporanga e região você confere às 6:45 da noite. Fique agora com a programação da TV Brasil. Tenha uma ótima tarde e até amanhã.